Quem está feliz com aquilo que Deus está fazendo aí, diz um amém. Eu subi aqui, bem a hora que eu estava subindo, tinham quase 1000 pontos de internet ligados na nossa igreja online. Deus abençoe cada um dos irmãos da nossa igreja online. E agora nosso culto das 19 horas está cheio. Lá atrás nós temos uma sala com um telão. Essa sala também está lotada. Esses irmãos que estão aí, quero dizer que vocês fazem parte daquilo que Deus está fazendo aqui agora também. Vamos dar uma salva de palmas para esses irmãos que estão lá nessa sala atrás com esse telão e os irmãos que estão em casa. Tenho certeza que hoje nós teremos uma experiência incrível na presença de Deus. Ontem tivemos batismo, 183 pessoas desceram as águas do batismo. E eu quero encorajar você que ainda não se batizou a fazer a sua inscrição. Temos feito a cada 2 meses. O local, não foi possível liberar mais vagas porque o local tem uma limitação. Ainda estamos procurando um lugar maior. Mas daqui 2 meses teremos de novo. Você pode fazer a sua inscrição para que você não fique para trás. Pastor, eu tenho dúvidas ainda. Eu, como seu pastor, eu te encorajo a fazer a sua inscrição. Você vai participar de uma reunião online onde você vai ouvir o significado do batismo. Aí depois você toma a decisão se está pronto ou não. Amém? Quem trouxe a Bíblia física, levanta aí, vamos dar uma olhada se tem crente no culto das 19. Está aumentando os crentes. Tá muito bom. Abra sua Bíblia lá no livro de Números, capítulo 13, versículo 31. Se você trouxe a sua Bíblia digital, abra sua Bíblia aí, pelo menos o capítulo, o texto base. Eu vou convidar você para abrir, para ler, para marcar. E o contexto que eu vou dar para você é esse. Deus usa Moisés para libertar o povo do Egito. 400 anos de escravidão ficam para trás. Ele atravessa com esse povo a pés enxutos, diz a Bíblia, no meio do Mar Vermelho. E Faraó morre com toda a sua cavalaria no meio desse mar. Deus sustenta o povo com comida e com água. Ainda dá algumas vitórias nas batalhas. Eles estão de frente para a terra prometida, o motivo do qual Deus os tirou da escravidão. Perceba que há uma metáfora aqui para a nossa vida atual. Egito, escravidão, representa uma vida sem Deus, uma vida com uma escravidão no pecado. E a terra prometida, uma nova vida com Deus. E esse é o texto que nós vamos ler, exatamente o momento no qual o povo não entra na terra prometida, por causa de uma decisão deles, um comportamento deles. E por isso Deus disciplina aquele povo. E uma viagem que demoraria no máximo 2 semanas, demora 40 anos. A Bíblia diz que eles vagaram pelo deserto por 40 anos. E a pergunta é por quê? Nós vamos descobrir isso. Então Moisés enviou 12 espias e eles voltam com um relatório. 2 acreditam que Deus vai dar vitória, 10 deles não. E aqui está o texto, diz assim, Números 13, 31. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. Vamos orar, abaixe sua cabeça. Pai, obrigado por essa noite. E obrigado pela fome e sede no coração de cada uma das pessoas que está aqui para ouvir a Tua palavra. Eu oro, Senhor, para que ninguém volte para casa de mãos vazias, Senhor. Entrega algo nos seus corações. Tu, Senhor, que és perito em falar com cada pessoa no momento da sua vida, desde gente mais nova na fé até aqueles que são muito maduros. Eu te peço hoje que o Teu Espírito fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei quantos perceberam, mas eu uso óculos. E eu uso desde os 17 anos. 31 anos usando óculos. E o motivo é porque a minha visão não é clara. Eu tenho astigmatismo e miopia. E eu não enxergo nada de longe, enxergo vultos. E à medida que eu fui envelhecendo, esses graus foram aumentando. E chegou um momento que era tão incômodo, eu nunca me adaptei com lentes, que algumas atividades eu não conseguia mais fazer sem óculos. E eu comecei a fazer coisas que normalmente ninguém faz com óculos. Eu precisei fazer como jogar futebol de óculos. É muito estranho.
Entrar numa piscina de óculos é estranho. Entrar no mar é pior ainda. Já perdi um óculos no mar, tomando uma ondada. Mas o problema é que se eu fico sem óculos, eu não enxergo nada na minha frente. Aqueles que usam óculos e têm o mesmo defeito que o meu na visão, sabem do que eu estou falando. Aqueles que não têm, eu vou mostrar para vocês como é a visão de alguém míope. Então eu vou olhar para vocês e aqui atrás de mim vai aparecer uma imagem, e é a exata imagem que eu tenho de vocês. É isso. Não vejo nada, vejo só um rosto ali, mas não vejo olhos, não vejo boca e não identifico ninguém. E o que acontece é que, um dado momento eu queria fazer uma cirurgia, tinha medo. Quando tomei coragem, o médico disse para mim, tarde demais, depois dos 40 anos, começa um efeito reverso. Tu começa a enxergar melhor de perto. Alguém sabe do que eu estou falando? E aconteceu comigo o fenômeno, porque agora eu estou com 48 anos, já são 8 anos assim, e a minha visão de perto está ficando cada vez melhor. E eu não preciso dos óculos, então eu faço uma coisa que é, eu estou falando com alguém, eu estou de óculos, e aí quando eu vou ler uma coisa, vocês já viram essa cena? Eu faço isso. Gente, isso é muito ruim, é uma prova cabal que a idade está chegando. Porque a minha visão, ela não é boa. E ela não é clara. O texto que nós lemos tem a ver com a história de pessoas que não têm uma visão clara a seu respeito. É uma história sobre a maneira que eles se enxergam. Por isso o título da mensagem de hoje é Ajuste a Sua Visão. E a minha oração é que até o final dessa noite, como aconteceu nos primeiros cultos dessa manhã e depois no culto da tarde, é que em algum ponto, se você precisa ajustar isso, se o Senhor precisa ajustar a sua visão a respeito de você mesmo, isso aconteça. Antes de entrar nesse texto, eu quero começar mostrando para você que a Bíblia está repleta de informações sobre o caráter de Deus. E uma das atribuições, adjetivos sobre o caráter de Deus é que Deus é um Deus de misericórdia. E o fato de Ele ser um Deus de misericórdia é porque Ele não nos dá aquilo que merecemos. Você merece juízo ou castigo, e Deus, pela sua misericórdia, não nos dá. Outra característica do caráter de Deus é que Ele é um Deus de graça, que é a diferença. Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Você não mereceria perdão ou salvação, e pela sua graça, Ele salvou a sua vida. Uma outra característica Deus é Deus de amor. Falei na semana passada que no grego, 4 palavras definem amor de maneira diferente da língua portuguesa, que é mais simples. E das 4, 3 falam de um amor humano. É o amor filéu, é o amor entre amigos, amor storge, que é o amor entre família, você ama os seus filhos, o amor eros, que é um amor romântico, gente, é o 4º culto. Eros. E o último é o amor ágape, que é um amor altruísta, um amor sacrificial. E esse é o amor de Deus por nós. É um amor que está sempre dizendo, olha, eu vou buscar o que é melhor para você. E uma das características, dos atributos de quem Deus é que Deus é um Deus de princípios. Deus age e vive através de princípios. O seu reino é moldado e é organizado através de princípios. Quando você olha para Deus, você sabe que existem princípios. E aí ainda que você pergunte, tá bom, mas como são esses princípios ou o que significa? Princípios são regras de operação que tornam resultados previsíveis. Então, você faz uma coisa com a certeza de que obterá um determinado resultado. A Bíblia está cheia de princípios. Por exemplo, semear para então colher. Princípio. Humilhar-se, ou seja, descer para depois subir para ser o maior. Princípio. Melhor é dar do que receber. Princípio. Perca a sua vida e você a ganhará. Princípio. E tem um dos princípios que regem o reino de Deus, que muitas vezes é esquecido, que é o princípio da exceção. Princípio da exceção. O princípio da exceção vai simplesmente dizer o seguinte: o que acontece com todo mundo não determina o que acontece comigo. O que acontece com todo mundo não determina o que acontece comigo. Eu aprendi isso desde cedo, através da minha mãe, quando eu dizia, mãe, está todo mundo indo naquela excursão. E a minha mãe me respondia,
você não é todo mundo. Por quê? O que acontece com todo mundo não determina o que acontece comigo. E veja bem, não é uma declaração de arrogância, onde cristãos se acham melhores do que outros, não. Muito pelo contrário, na verdade é uma declaração de distinção, de separação. Você não está dizendo que é melhor que alguém, você está dizendo que você é diferente do outro. E quando eu leio a minha Bíblia, eu percebo que Deus é um Deus de exceções. E aí talvez você esteja perguntando, seja mais claro, o que é uma exceção? Uma exceção é um desvio de padrão ou desvio de uma regra. Você tem uma expectativa de que, pela lógica, uma determinada coisa aconteça, mas aí Deus entra na história e planta ali uma exceção, porque Ele é um Deus de exceções. Por exemplo, é só você olhar para a sua vida, olhar para trás, e em momentos da sua vida você imaginava que as coisas aconteceriam daquele jeito, porque era a coisa mais lógica a acontecer. Mas no meio dessa jornada, Deus abre uma porta inesperada, e ali Ele planta um princípio, porque Ele é o Deus de exceção. Vou dar um exemplo para você. Você estava com seu casamento quebrado, entregou sua vida para Jesus, todo mundo sabia que era impossível daquele relacionamento ressuscitar. Deus vai lá, brota um amor de novo no seu coração, restaura o seu casamento. Deus de exceção. A sua empresa estava fadada à falência, você já tentou todas as portas, todas elas se fecharam, ninguém acredita que existe uma possibilidade, mas no meio dessa jornada, Deus abre uma porta milagrosa que ninguém imaginava, a sua empresa ressuscita. Deus é um Deus de exceções. Você recebe o diagnóstico de um médico que diz, não tem cura, e no meio dessa jornada, algo milagroso acontece e você é curado. Deus de exceções. E o último exemplo, para você entender isso muito bem, você está aqui hoje, você é um homem casado, e você é feio, e você casou com uma mulher bonita. Deus de exceções. Se você é mulher, você está do lado do seu namorado, cônjuge, companheiro, olhe nos olhos dele bem agora, e pela fé, diga, meu amor, não dá bola, você é lindo. Pela fé, diga isso, meu amor, não dá bola, não dá bola. Você é lindo. Casou com ele, era cabeludo, e agora está aí. É isso aí, sobrou. Deus de exceções. A Bíblia é um livro cheio de exceções. Parece que quando você lê as histórias bíblicas, a única coisa que você encontra lá são exceções. Veja bem, uma mulher de 90 anos não pode ter bebês, mas com Sara, Deus fez uma exceção. Homens não abrem o mar ao meio ao levantar as suas mãos, mas com Moisés, Deus fez uma exceção. Jovens não entram em uma fornalha ardente e saem de lá vivos para contar a história, mas com Sadraque, Mesaque e Abdinego, Deus fez uma exceção. Homens não entram em uma cova cheia de leões selvagens e saem de lá ilesos, mas com Daniel, Deus fez uma exceção. Adolescentes não entram em uma batalha sangrenta contra um gigante guerreiro, com pedras nas mãos e saem vitoriosos, mas com Davi, Deus fez uma exceção. Homens não morrem em uma cruz, são enterrados por 3 dias e no 3º dia ressuscitam, mas com Jesus, Deus fez uma exceção. Então, se Ele pode fazer uma exceção por Sara, por Moisés, pelos meninos hebreus, por Daniel, por Davi e por Jesus, é possível que Ele faça uma exceção na sua vida. Eu prometi que eu não ia gritar hoje. Antes de passar para esse primeiro ponto, só recapitular uma série que eu preguei há 2 semanas. Terminou há 2 semanas a série Quem Você Pensa Que É, que fala sobre quem nós somos. E quando você lê a sua Bíblia, você vai perceber que nós fomos criados, chamados e comissionados para sermos exceções aqui na terra. Há uma distinção entre você e todos. E quando você olha a sua Bíblia, se tem uma coisa que você nunca vai encontrar lá, é que o crente, ele é normal. Os crentes não são normais. Você já sabe disso, né? Velho Testamento e Novo Testamento está cheio de adjetivos gigantescos a respeito da minha vida e da sua vida, coisas estranhas. Você se acostuma a ler a Bíblia e não parece estranho, mas quando você lê, a Bíblia diz, você é o sal da terra,
Você é escolhido, você é separado, geração eleita, sacerdócio real, ungido, separado, predestinado, protegido, abençoado. Quantos lembram? Você é obra-prima de Deus. Quantos lembram? Você é embaixador de Cristo. Respeita o moço, patente alta, é bigode grosso. Alguém conhece essa música? Graças a Deus. Luz do mundo. A Bíblia reforça, vez após vez, quem eu sou. Por quê? Antes de explicar para você por quê, entenda isso. Deus é intencional em tudo que Ele faz. Até quando Ele não faz nada, Ele é intencional. Existe um motivo para repetir insistentemente quem nós somos. Quando eu era mais novo, eu tinha trauma de falar em público. Trauma absoluto, frio na barriga e medo. Existe um motivo. Cresci em uma igreja batista, não tinham muitas crianças. Isso significa que toda peça de teatro, todo coral, toda apresentação que tivesse, eu estaria inserido no meio. Eu fui todas as funções no teatro de Natal. Comecei como ovelha, fui promovido para burrinho, depois fui pastor, e o ápice, o topo é ser José. José é o topo dessa cadeia. E eu participei disso tudo. Como eu tinha medo, muitas vezes eu errava. Eu participei de teatro, eu cantava, eu preguei a primeira vez com 10 anos de idade, minha mãe me agenciou. Cantava, já falei que eu cantava, tocava, participei de jogral. Alguém aqui participou de jogral, sabe o que é jogral? Negócio muito antigo e muito chato. E eu até dancei, pasmem. Graças a Deus não existem vídeos para lembrar desse desastre. E por conta do meu medo e da minha ansiedade, muitas vezes eu errava as coisas que aconteciam ali. E uma das vezes, eles tiveram uma bela ideia de falar sobre os personagens bíblicos, fizeram um cenário lá na frente da igreja, era uma Bíblia grande, fizeram uma Bíblia grande, aberta, e lá de trás saíam um por um personagens, saiu lá alguém, uma mulher e outro e tal, e eu era eu estava dentro desse casting aí, e eu era Davi. Agora tem um detalhe importante, eu sairia de dentro dessa Bíblia cantando com uma harpa na mão. O detalhe é esse, as pessoas que organizam essas peças de teatro e escolhem o figurino são as tias do Kids, as tias do Ministério Infantil. Elas têm uma outra vida e uma outra profissão. Lá na igreja, essa tia ela era uma bancária, a vida dela era números. E aí no domingo davam para ela o crachá de figurinista. Então ela era figurinista no domingo, e não sei por que cargas d'água ela acreditou, uma época pré-internet, muito menos com chat GPT, ela acreditou que a roupa que Davi deveria usar era uma mini saia branca, bem no meio da perna. A criança, nesse caso eu, sem camisa, e uma faixa aqui, eu estou falando isso é verídico, isso é verdade, uma faixa aqui. Então há um constrangimento aqui, com medo de não levantar muito as pernas. Eu tinha um semigalho atravessado aqui na cabeça, como aqueles romanos. E, obviamente, uma sandália que vinha até que assim o joelho, aquelas cordas aqui. E eu deveria sair daí cantando. Eu joguei toda essa informação para ver se o chat GPT me dava uma imagem disso. E o chat GPT respondeu, essa imagem viola os nossos direitos. Eu tirei uma foto mais angelical aqui, que nós vamos botar aqui, só para você ter um contexto. Essa aí está bem mais angelical. Uma criança saindo tocando uma harpa de dentro da igreja. Pode tirar. E eu saí de dentro dessa Bíblia e comecei a cantar tudo errado por causa do meu nervosismo. Cantei primeiro a última parte, depois cantei a primeira, depois voltei. E uma música que deveria demorar 1 minuto, 1 minuto e meio, demorou uns 8 minutos e todo mundo rindo de mim. E eu jurei para mim mesmo, eu nunca mais vou fazer nenhuma apresentação na igreja. Detestava o púlpito e detestava o microfone na mão e alguém me olhando. Frio na barriga, sudorese. Agora a coisa mais engraçada é que desde que eu nasci nessa mesma igreja, cada vez que alguém vinha orar por mim, dizia, Deus está mandando dizer que tu vai pregar para as nações. Deus está mandando dizer que tu vai ser um pastor. Deus está mandando dizer que tu vai ser um evangelista. Deus agora está dizendo que tem um plano para a tua vida. E toda santa vez que eu abri a Bíblia parece que os textos saltavam aos meus olhos, dizendo, eu não te dei espírito de covardia, mas te dei espírito de ousadia. Vá e pregue a palavra por todas as nações. Vez após vez, para vencer o meu medo do público, Deus precisou repetir o que Ele queria para mim e quem eu era para Ele.
E a pergunta é, por que tantas vezes, então, a Bíblia fica repetindo quem eu sou? Você não consegue ler a sua Bíblia e ler uma história de algum personagem onde Deus está indo até ele e Deus não precisa afirmar quem ele é, qual a sua identidade para ele. Gideão estava malhando trigo no lagar. Essa informação é para você saber que ele estava malhando trigo no lugar onde se esmaga uva. Ele tinha medo dos inimigos. O contexto mostra isso. Algum pastor pode tirar uma outra lição a respeito dessa história, mas é um consenso geral na academia de teologia que Gideão estava ali porque ele tinha medo, ou seja, um covarde. E quando Deus chega para ele, a primeira coisa que Deus fala, ao se referir a Gideão e a sua identidade, sabe o que é? Guerreiro valente. O cara está escondido com medo. E Deus diz para ele, Gideão, varão valoroso, guerreiro valente. Por que Deus está fazendo isso? Provérbios 23, versículo 7 diz, porque como o homem imagina no seu coração, assim ele é. Como você se imagina, assim você é. É assim com a minha vida. Esse versículo é coerente com a minha história, como eu me enxergo, é como eu sou. Então por que toda vez Deus precisa repetir? E a resposta é essa. A razão pela qual Deus continua me dizendo quem eu sou, é porque Ele quer que eu substitua pela maneira que eu me vejo. O motivo do qual Deus fica repetindo quem eu sou é porque Ele quer que eu substitua pela maneira que eu me vejo. O que importa então é o que Ele pensa sobre mim e não o que eu penso sobre mim. O que importa é o que Ele pensa sobre mim e não o que os meus pais falaram a meu respeito. O que importa é o que Ele pensa sobre mim e não o que a cultura ou os erros que eu cometi na minha vida dizem ao meu respeito. Nessa noite a minha oração é que você saia daqui consciente, saia daqui transformado e livre de qualquer mentira que você ouviu a seu respeito ao longo da sua vida e absorva uma única verdade. Deus criou você e é só Ele quem pode dizer quem você é. E agora vem a bomba. E a bomba é essa. Deus precisa repetir isso para você. E eu acredito que esse é o motivo que quando o inimigo, nosso adversário, não consegue mudar o que pensamos sobre Deus, ele tenta mudar o que pensamos sobre nós. Ele não consegue te tirar da igreja, ele não consegue te fazer negar ao Senhor ou desobedecer a Deus, porque isso para ele é muito difícil, mas é muito simples sugestionar para você coisas do tipo, você não é bom o suficiente, você não é santo o suficiente, você não estudou o necessário para ingressar nisso. Vamos combinar e vamos falar a verdade aqui, na nossa jornada cristã, quem nunca, em algum momento disse, eu não estou preparado para isso? Você entende a seriedade e a santidade que é ser usado por Deus, e no seu coração você não se sente adequado para isso. É por isso que o diabo vai jogar sempre você para inadequação, seja qual lado você pender. Algumas pessoas vão pender para o lado exagerado. Eu sou o mais inteligente da igreja. Exagerado, além do que você de fato é. O outro lado é, eu sou menos do que qualquer outra pessoa, menos do que Deus diz que você é. Nem 8, nem 80. O que Deus chama a cada um de nós é sabermos o que Ele pensa ao nosso respeito e você ter o seu coração dentro dessa adequação. Algumas vertentes religiosas, você vai ouvir isso em algumas igrejas, elas vão dizer que você é a última bolachinha do saco. Vou chamar você para uma inadequação exagerada. O mundo gira ao seu redor, os planetas giram em volta da sua órbita, você é um amado do Senhor Jesus e você está no centro da vontade de Deus. Do outro lado, outras igrejas mais conservadoras, talvez com medo desse exagero, dizem, você não é ninguém, você não vale nem um centavo, menos do que Deus diz que você é. Por isso, nessa noite, a minha oração é que você rejeite toda mentira do diabo a respeito da sua inadequação e diga, Senhor, eu quero viver uma vida com uma identidade clara e resolvida. Eu sou quem tu dizes que eu sou e não quem outra pessoa diz que eu sou, muito menos o derrotado do diabo. Maurício, sabia que vocês estavam aí. Maurício, isso não é para mim, porque eu não tenho problema de autoestima. Tá bom, bonitão, então segura essa. Não é porque você tem boa autoestima que você esteja pensando certo sobre si mesmo.
Veja bem, não é sobre autoestima e também não é sobre a sua capacidade de fazer coisas. No reino de Deus nunca é sobre, e você não pode confundir essa mensagem com algum tipo de humanismo que você pode, você vai lá e você faz. Não é sobre isso. É sobre a confiança que você tem que Deus quer usar alguém com limitações, assim como você, e Ele pode pegar o seu pouco e transformar no muito. É sobre ter um coração disposto e dizer, Senhor, eis-me aqui. Mesmo com medo, eu vou subir lá e vou pegar o microfone. Mesmo com frio na barriga, eu vou cumprir o meu propósito. Mesmo que eu não me sinta completamente preparado para fazer isso, eu vou me preparar e vou me colocar à disposição daquilo que tu queres fazer na minha vida. Agora o texto. De frente para a terra prometida. Uma promessa de Deus para eles. 10 voltam com um relatório negativo e falam, olha, esses gigantes são muito grandes, gafanhotos, somos como gafanhotos para eles e também para nós, não vamos entrar. Deus disciplina aquele povo, e essa terra que já havia sido dada por Deus para eles, que é, de novo, representa a promessa de uma nova vida com Deus, precisa de conquista, precisa de batalha, precisa de guerra. Na sua jornada de fé com o Senhor Jesus, você vai viver momentos de altos e baixos. E esses momentos de baixa, momentos difíceis, você vai precisar guerrear. Vai ser necessário um esforço. E eu quero tirar aqui dessa história 2 lições que mostram por quê nós precisamos ajustar a nossa visão a nosso respeito. Por que nós precisamos tapar os ouvidos para qualquer outra voz que não seja a voz do Senhor? Número 1, vocês estão preparados, gente? Estão comigo até aqui? Quem está dormindo diz amém. Amém, acorda aí, irmã. Passei o dia hoje tentando pegar alguém, só peguei agora. Número 1, ajuste a sua visão sobre a sua identidade. Ajuste a sua visão sobre a sua identidade. Olha o que diz o versículo 33. Vimos também os gigantes, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Então perceba, eles não viram só os gigantes, mas eles viram a si mesmos como gafanhotos. Gafanhotos porque é um inseto que poderia ser esmagado. Então o problema não foi ver os gigantes, mas foi a forma de como eles se viram. E a falta de visão, a falta de fé e a distorção da imagem que eles tinham a respeito deles mesmos, impediram de avançar e de desfrutar da terra prometida. Eles pensaram, olha, a oposição é muito grande, os gigantes são grandes, e nós somos muito pequenos, não vamos nem avançar. Isso acontece na nossa jornada cristã. Deus tem uma promessa para você, é ali na frente, tem um muro gigante. Você olha, e os olhos naturais não te levam a crer que você vai conseguir, com a força do seu braço. E aí você vê que a dificuldade é muito grande, vai ser uma batalha muito grande, e você diz, não, é trabalho demais, deixa para outro. E envia outro no meu lugar, deixa alguém mais preparado, deixa alguém que tem mais tempo, deixa alguém que não tem filhos, deixa alguém que não está fazendo TCC, deixa alguém que é mais novo, deixa outra pessoa no meu lugar, eu não vou nem arrancar. Eles estão diante de uma promessa de Deus que vai mudar a vida deles. Uma nova casa, um novo lar. Eles eram escravos, agora ganhariam uma terra. A Bíblia diz que mana leite e mel. Eles trazem cacho de uvas gigantes para eles provarem. Naquela época isso tinha um valor importantíssimo. Iam cultivar, iam morar, iam ter um lugar para chamar de seu. Agora eles não vão entrar na terra não por causa dos gigantes, mas por causa dos gafanhotos na sua cabeça. O medo não é dos gigantes, o medo é dos gafanhotos nas suas cabeças. O gafanhoto era muito grande. Quando eu era criança, minha mãe me ensinou algumas coisas, me ensinou a ler a Bíblia, me contou muitas histórias da Bíblia, me ensinou a orar, me colocou em aulas, como aula de violão, aula de canto. E como toda mãe, ela sempre queria mostrar o que eu tinha aprendido. Então, ela me dizia, pega lá o teu violão e toca uma música aqui para tua tia. Ela veio nos visitar. Já viram isso? É coisa de mãe. E naquele dia de tarde, minha mãe estava fazendo uma comida que eu amo. Aquele cheiro entrou pelas narinas, no fundo da minha alma, que era lasanha com salada de maionese. A combinação perfeita. Hoje cairia bem. Então eu falei, mãe, hoje, meio de semana, jantar especial. Filho,
o nosso pastor vem jantar aqui em casa hoje com toda a família. Falei, que legal, festa, meio de semana, estava feliz, lasanha, salada de maionese. E aí ela solta a bomba. E filho, hoje quando nós fomos jantar, eu quero que tu faça a oração. Puf. Dor de barriga imediatamente, corri para o banheiro. Nervosismo, comecei a suar, falar em público, ter a minha vida colocada em xeque. Será que eu sei orar? Passei o dia com aquele nervosismo, pensando na lasanha. Tocou a campainha. Quando o pastor entrou com a família dele, eu entrei para o meu quarto, apaguei a luz, entrei nas cobertas e fingi que eu estava dormindo. Fiquei ouvindo a conversa deles lá. De repente minha mãe entrou, abriu a porta, falou, filho, vamos lá jantar. Eu abri o olho e falei, mãe, eu já estou dormindo. Eu não estou com fome. E naquela noite, infelizmente, eu não consegui comer a lasanha e a salada de maionese. Minha mãe conhecia o meu potencial, mas a minha imaturidade não deixou que eu desfrutasse da promessa. O problema eram os gafanhotos na minha cabeça. O meu medo me paralisou. A minha vergonha era maior do que o desejo de desfrutar da promessa. Muitos aqui vivem assim, bem agora. Você tem medo das coisas que você creu uma vida inteira e por esse motivo não consegue desfrutar da terra prometida de Deus para a sua vida. Aquele povo não entra na terra, e não é por causa dos gigantes, porque escute bem, gigante não vai ser responsabilidade sua, a obra do Senhor, quem mata gigante é Ele. Agora, os gafanhotos na sua cabeça é assunto seu, você precisa resolver tirá-los ou deixá-los ali. Você vai passar por esses momentos e bem agora é possível que você embarque em uma jornada com o Senhor e em algum ponto, quando se levantarem problemas, você vai precisar ajustar a sua visão a seu respeito e lidar com os gafanhotos na sua cabeça. Na construção de uma igreja, a minha experiência me mostra que quando Deus tem sonhos e fala ao nosso coração, esses sonhos são sempre maiores do que nós conseguimos realizar, porque são sonhos de Deus e não sonhos do Maurício. Então sempre necessita de mais dinheiro do que eu acho que a gente vai conseguir, sempre necessita de mais espaço do que eu acredito que é possível, sempre necessita de mais prazo do que eu acredito que é possível, sempre precisa de mais líderes ou mais pessoas do que nós conseguimos formar. Agora, nesse processo de construção de igreja, se você é um líder e se você é um pastor, você não se preocupa com os gigantes, porque o dono e o Senhor da igreja é Ele, quem mata gigantes e resolve problemas é Ele. Mas você precisa lidar com os gafanhotos na sua cabeça e não limitar aquilo que Deus quer fazer naquele lugar. É isso que tem acontecido ao longo dos anos aqui nessa igreja. Pergunta para todos os líderes se eu não faço sempre a mesma oração insistente: Senhor, nos ajuda a não atrapalhar aquilo que Tu está fazendo. Eu nem estou pedindo para Ele nos usar, eu estou dizendo, não nos deixe atrapalhar, porque os gafanhotos na sua cabeça podem atrapalhar a restauração no seu casamento, os gafanhotos na sua cabeça podem atrapalhar uma vida de santidade no seu namoro, os gafanhotos na sua cabeça podem atrapalhar talvez uma cura emocional que Deus queira trazer para a sua vida, os gafanhotos na sua cabeça podem limitar a área financeira daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. E esses caras não entram porque eles se sentem menores do que Deus crê que eles são. Eles acreditam que a sua diferença é uma deficiência. Eles gigantes, nós gafanhotos, então nós somos deficientes. Escute o que eu vou dizer, a sua presença nesse planeta tem um plano. Deus criou você de propósito e para um propósito. Você não é um acidente relacional entre duas pessoas, e você também pode ter crescido ouvindo que você é a rapa do tacho. Escuta bem o que eu vou te dizer, você pode até ter sido surpresa para os seus pais, mas não foi surpresa para Deus. Você nasceu de propósito para um propósito, exatamente do jeito que você é, com as suas habilidades, com o seu coração, com a sua maneira de enxergar a vida, com a inclinação a amar um tipo de pessoas, com as suas habilidades, porque Deus tem um lugar específico para você nessa terra. E às vezes a sua diferença não será a sua deficiência, a sua diferença é o seu destino, a sua diferença é o seu ministério. Eu tenho certeza que Deus me chamou para liderar essa igreja exatamente por conta da maneira que eu enxergo as coisas. As pessoas, quando viram Davi chegando para lutar com Golias, com um estilingue na mão e 5 pedras,
Acharam que era uma deficiência. Tentaram botar nele armadura, espada, escudo, capacete. Ele arrancou tudo fora. Foi com a roupa do corpo, 5 pedrinhas na mão. Então todo mundo olhou. Ele está em desvantagem. Quando ele lança no meio da fronte do gigante, ele cai no chão. As pessoas olham e percebem que a deficiência dele era o trunfo de Deus na vida dele. Que a sua deficiência era a sua arma. Então, se em algum momento, meu irmão, você está aqui hoje e você acha, eu sou muito tímido, eu não gosto de falar alto. Você pensa, eu não tenho habilidade em tal área, eu tenho deficiência, eu não sou bom o suficiente, eu ainda não sou capaz o suficiente. Saiba que às vezes a sua deficiência pode ser a arma secreta de Deus para usar você. Deus plantou você no lugar onde você está, nessa família, nesse bairro, nesse trabalho, nessa empresa, nessa faculdade, exatamente pelo jeito que você é. E às vezes você pode olhar um pastor aqui em cima gritando, falando e gesticulando, e você pensa, se eu fosse como ele, aí você entra no se eu fosse como ele, aí eu conseguiria falar. Não, Deus te chamou do jeito que você é. Existe um propósito eterno. A sua diferença é a sua arma. Número 1, ajuste a sua visão a respeito da sua identidade. Número 2, para terminar, falta só mais 50 minutos. Estou terminando, não se assustem, 5 minutos mais. Ajuste a sua visão sobre as promessas de Deus. Olha como essa história termina. Números 14 e 11 diz assim: o Senhor fala para Moisés: Moisés, até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim? E olha só, que forte isso, é tão atual. Eles se recusam a crer em mim, apesar de todos os sinais que eu realizei entre eles. Como eles podem duvidar do que eu posso fazer no futuro, se quando eles olham para o passado, eles só veem milagres? Livrei do Egito, atravessei o Mar Vermelho, dei comida, dei bebida, dei vitória, operei milagres. Como eles podem olhar para trás e ver tudo o que eu fiz e não crer que eu posso fazer agora de novo? Gente, isso é tão atual e é para nós. Perceba todos os milagres que Deus fez na sua vida, a sua família. Se você tem filhos, a saúde que Deus te deu, Ele trouxe você para um relacionamento profundo com Ele, salvou a sua vida. Se você parar um segundo, você vai ver milagres e milagres que Deus fez na história da sua vida. Quando você está diante de um problemaço, a única coisa ilógica é não crer que aquele Deus que já operou milagres vai fazer de novo. Se Ele fez, eu creio que Ele fará de novo e fará mais e mais vezes, ainda maior. Esses milagres do passado devem produzir esse combustível para alimentar o seu futuro. Tem sido assim ao longo da minha jornada cristã, e eu quero abrir um parênteses para dizer para você que começa na fé cristã e é recente, que quanto mais o tempo passa, mais fácil fica. Quanto mais o tempo passa, mais você entrega completamente a sua vida a Deus e diz: Senhor, eu não sou o que eu penso de mim, eu não sou o que os meus pais falam de mim, eu não sou os erros que eu trouxe para a minha vida, eu sou quem tu dizes que eu sou. E o que Deus diz para mim é: eu sou filho amado, protegido, escolhido, patente alta, embaixador de Deus nessa terra. Eu sou essa exceção de Deus. O que acontece com todo mundo não determina o que acontece comigo. Números 13 não é uma exclusividade. Aquele povo ficou com medo, mas a Bíblia está cheia de homens que foram usados por Deus, cheios de medo. Moisés, grande legislador, profeta, líder da nação. Quando Deus chega até ele, sabe qual é a primeira resposta dele? Senhor, eu não sei falar direito, minha língua é pesada. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, me erra, usa outro no meu lugar. Quando Deus vai até Jeremias, um profeta que foi profundamente usado na história de Israel no momento de apostasia, a primeira coisa que Jeremias responde diz: Senhor, eu sou só um menino, eu não tenho experiência, me erra. Quando Deus vai até Gideão, no lugar em que eu falei, estava malhando trigo no lagar, e a primeira resposta de Gideão para Deus é: eu faço parte da menor tribo de todas as tribos, a minha família é a mais pobre da minha tribo, e eu sou o menor da casa do meu pai.
A coisa mais interessante é que gerações inteiras de pessoas foram abençoadas pelos ministérios destes 3 homens. E quando você lê a Bíblia, você percebe que Deus está o tempo todo tentando convencê-los da sua adequação. É por isso que vez após vez Deus está falando sobre quem nós somos na sua palavra. É por isso que nessa noite Ele está aqui falando no seu coração sobre quem você é. Porque o diabo vai te lançar na inadequação, mas Deus vai te dizer: para mim você é adequado, eu te escolhi assim mesmo. Mas Senhor, eu estou com medo. Vai com medo mesmo, porque não é pela força do teu braço. Abre a boca e eu a encherei. De vez em quando, em algumas temporadas, Deus vai precisar ajustar a nossa visão. Moisés, Jeremias e Gideão, eles não interromperam os seus ministérios por causa da sua inadequação, porque eles foram sinceros com Deus e não esconderam. Foram verdadeiros. Senhor, eis-me aqui, tenho essas limitações, mas se tu podes usar o nada, podes me usar. O que era impossível para os outros é só uma oportunidade de Deus mostrar que Ele é um Deus de exceções. Termino com essa história. Cresci na igreja no Rio Grande do Sul, nasci na igreja, cresci ouvindo Rio Grande do Sul, cemitério de pastores. Vi ao longo da minha vida pastores vindo até o Rio Grande do Sul plantar igrejas e saindo 1 ou 2 anos depois com a sua família, a mudança no carro, derrotados porque não conseguiram plantar uma igreja aqui. O estado menos evangelizado do Brasil, a capital menos evangelizada do Brasil. Você vai de Santa Catarina para cima, dezenas e dezenas de igrejas em cada esquina, igrejas grandes, gigantes e saudáveis. No Rio Grande do Sul não é exatamente a mesma coisa que acontece. Quando Deus me chama, 11 anos e meio, eu, Janine e mais um grupo de líderes, para largarmos toda a nossa vida e plantarmos essa igreja, nas primeiras semanas, quando eu estava de joelhos à noite, na sala da minha casa orando, eu perguntei: Senhor, qual é o futuro da nossa igreja? Deus me disse 3 coisas: prepara uma igreja para 30 anos, ou seja, uma igreja geracional que não acaba em mim, não sou eu a história da igreja. A segunda coisa, 10 pastores, que eu sempre entendi que eram 10 locais, 10 localidades. E a terceira coisa que ele disse é: eu vou enviar 10.000 pessoas para esse lugar. E quando eu disse isso e comuniquei para a igreja, nós ainda éramos um grupo de 40 pessoas. E eu falei com frio na barriga, mas com certeza de que eu tinha ouvido de Deus. Eu falei: Deus nos falou, 30 anos, 10 pastores, 10.000 membros. Terminado aquilo, algumas pessoas falaram comigo ao longo dos meses dizendo: Maurício, 10.000 no Rio Grande do Sul não é possível. Talvez em Santa Catarina, talvez no Paraná, talvez eixo Rio, São Paulo seja mais fácil. Maurício, o povo gaúcho é um povo duro de coração, eles não querem ouvir o evangelho, eles não estão abertos. Bom, avança 11 anos e meio, e cada uma dessas pessoas que me disse que não era possível, não sabia que Deus é o Deus de exceções. E de fato pode ter todo o problema que tem no Rio Grande do Sul, mas Ele escolheu fazer porque Ele é um Deus de exceções. E escute bem o que eu vou dizer para você: nós somos uma igreja já de milhares, e agora daqui 1 mês e meio nós seremos obrigados a abrir um 5º culto, porque as pessoas estão vindo e Deus está mandando, porque Ele é um Deus de exceções. Se Ele escolheu fazer na sua vida, Ele vai fazer. Se Ele escolheu fazer através da sua vida, escute, meu irmão, Ele é um Deus de exceções. Se você tem problema hoje no seu casamento, saiba, o Deus de exceções está aqui. Se você tem problema na sua alma, se você não tem mais esperança no seu futuro, saiba, o Deus de exceções está aqui hoje. Se você amorteceu no seu ministério, está paralisado, está com medo, escute, o Deus de exceções está aqui para levantar você e dizer: ergue-te, filho amado, e eu quero te usar. Se por um acaso você está aqui com um relacionamento familiar quebrado, o Deus de exceções está aqui. Se as suas finanças se quebraram, Deus de exceções está aqui. Se você precisa de uma cura ou de um milagre, se você precisa de uma porta aberta, escute, o Deus de exceções está aqui. Porque o que acontece com todo mundo não determina o que acontece com você. Você é uma exceção nessa terra, porque você serve o Deus de exceções. Algumas pessoas dizem que a fé é ilógica. Para mim, ilógico é olhar o que Deus fez no meu passado e não crer que Ele fará de novo, outra vez. Vamos orar.
Vou convidar você para ficar de pé e nós vamos terminar essa noite orando. Deus não te trouxe aqui para te abandonar. Ajuste a sua visão. Ele quer ajustar a sua visão a respeito de você mesmo. Feche os seus olhos e comece a orar agora, apresentando a sua vida diante de Deus. Diga: Senhor, aqui está o que eu penso sobre mim. Seja sincero. Aqui está o que os meus pais disseram e falaram a meu respeito. Aqui está o que os meus amigos disseram e falaram a meu respeito. Aqui está o que as decisões ruins que eu tomei na minha vida me transformaram. Mas eu não quero mais ser definido pelo que os outros dizem. Eu quero ouvir a tua voz. E eu quero viver a vida baseado em quem tu dizes que eu sou. Tira hoje os gafanhotos da minha cabeça. Vamos, igreja, abra os seus lábios, feche seus olhos e diga: eis-me aqui, eu quero ser usado por ti. Senhor, eu sei quais são as minhas limitações. Elas estão diante de mim. Mas a minha deficiência pode ser a tua arma através da minha vida. A minha deficiência é o trunfo que tu tens para trabalhar através da minha vida. Se em algum momento dessa mensagem Deus falou com você, eu quero orar pela sua vida. Para isso, dê um sinal para Deus colocando a mão no seu coração. Ao colocar a mão no seu coração, você está dizendo: Senhor, eu preciso ajustar a minha visão. Coloque a mão no seu coração, eu vou orar por você. Senhor, eu preciso ajustar a minha visão. Ajusta a minha visão para mim. Eu vou orar por você. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Eu oro agora sobre essa mensagem na vida de cada irmão. Muitos aqui têm sido guiados na sua vida a partir daquilo que ouviram durante toda a sua vida. Alguns aqui ouviram dos seus pais coisas negativas, do tipo: você não é bom o suficiente, você é burro, você não é inteligente o suficiente, você nunca vai dar certo, você tem dedo podre para relacionamentos. Mas eu oro agora para que toda a mentira do inferno seja quebrada em nome de Jesus. Todo o sofisma, todo o engano, e a única coisa que permaneça em cada coração é a verdade expressa na Bíblia a nosso respeito. Quem tu dizes que nós somos? Essa é a minha oração. Glorifica teu nome através da nossa vida. Ajusta a nossa visão. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus nessa noite. Amém. Vire para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: eu não vou aceitar mentira do diabo na minha vida. Eu não vou aceitar mentira sobre mim. Deus está ajustando a minha visão. Diga isso: Deus está ajustando a minha visão. Eu gostaria de fazer uma última oração agora. Terminamos no tempo. Eu vou pedir 2 minutos da atenção de todos vocês, sem se mover e sem sair do lugar. Aqui embaixo, especialmente lá em cima, porque a sua saída antecipada atrapalha a experiência de quem está vendo no telão. Eu peço que ninguém saia do seu lugar, só por 2 minutos. Eu quero me dirigir a cada um de vocês que entrou aqui pela primeira vez e ainda não teve a oportunidade de entregar sua vida para Jesus. Eu vou fazer agora a última oração dessa noite. Se você deseja que eu coloque o seu nome nessa oração, quando eu contar até 3, levante a sua mão bem alto. Ao levantar a sua mão, você está dizendo: Maurício, põe meu nome aí nessa oração, porque a partir de hoje eu quero me tornar um seguidor de Jesus. Eu quero render a minha vida a Ele. Ou você que entrou pela primeira vez, ou você que já está vindo há algum tempo e não tomou essa decisão, ou até mesmo você que já foi da igreja e sente que hoje é o dia de voltar para a casa do Pai. Eu vou fazer essa última oração e quando eu contar até 3, se você quer que eu ponha o seu nome no 3, levante a sua mão bem alto. Eu vou convidar toda a igreja para baixar a cabeça e fechar os olhos. A igreja está orando agora por esse momento e cadeias estão sendo quebradas bem agora. E a igreja de olhos fechados é para que você saiba que essa decisão é individual. É só você e Deus, não é nem você e a pessoa que está do seu lado. O próprio Senhor Jesus está batendo na porta do seu coração bem agora. E se você abrir, Ele vai entrar. E se Ele entrar, meu amigo, sua vida nunca mais será a mesma. Eu vou contar até 3. Se você quer render sua vida para Jesus, no 3, levante o mais alto que puder e o mais rápido que conseguir. Comigo. 1, Jesus está aqui. 2, Ele tem um plano para a sua vida. 3, levante a sua mão onde você está. Aqui tem uma pessoa, ali tem outra mão, lá atrás tem outra mão aqui, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão aqui.
Lá tem outra mão. Aqui tem outra mão aqui. Outra mão lá. Vamos ver lá em cima. Quem levantou a mão, faz assim pra mim. Faz assim pra eu enxergar. Outra mão. Continue abanando, outra mão lá, outra mão ali, outra mão. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Outra mão. Amém. Se você viu alguém levantar a mão, dá um abraço nessa pessoa. Diga para ela: seja bem-vindo à família de Deus. Pode prometer, a sua vida nunca mais será a mesma. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora eu vou convidar você que levantou a sua mão para repetir comigo uma oração. É a oração de confissão, oração do pecador. A Bíblia diz que quem crê no Senhor Jesus Cristo e confessa com seus lábios é salvo. Ao levantar sua mão, você creu, e agora você vai professar essa verdade. Eu vou orar e vocês vão repetir comigo, mas eu vou convidar toda a igreja para orar comigo. Pode ser, família? Comigo, Senhor Jesus, obrigado por essa noite e pela oportunidade de ouvir a tua palavra e descobrir que tu és um Deus de exceções. E não é porque o que aconteceu com todo mundo vai acontecer comigo. Hoje eu decido viver uma exceção na minha vida. Por isso deixo para trás a minha velha vida, meus pecados, e declaro diante da igreja e do céu inteiro que Jesus, tu és e sempre será Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Amém. Você que levantou a sua mão, nós temos um presente para entregar para você bem agora. Você vai olhar voluntários com lanternas acesas em cada uma das saídas, apontando as saídas aqui embaixo e lá em cima, também nos camarotes. Lá na nossa sala, lá atrás do telão também tem pessoas lá que estão apontando. E eu vou convidar você para sair do seu lugar agora, nesse exato momento, sem pensar muito, se dirigir até essas luzes. Você vai ser encaminhado até o hall e lá nós vamos entregar um presente para marcar esse dia. E esse presente contém informações sobre os seus próximos passos com Jesus. Então, se você levantou a sua mão, saia do seu lugar imediatamente. É importante que você vá. Não vá sozinho, vá acompanhado. Pega alguém pela mão, vai junto com essa pessoa. Se por um acaso você viu alguém levantar a mão que não está indo, ofereça-se gentilmente para acompanhar essa pessoa, porque é muito importante que você vá até lá, pegue esse presente para marcar o seu dia. E eu garanto que alguns de vocês que estão indo, dentro de 2 meses serão batizados. Se preparem, vai acontecer em nome de Jesus. Deus é um Deus de exceções e Ele fez uma exceção. Você é uma exceção. Deus está ajustando a nossa visão para vermos a nossa vida como Ele nos vê. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, diga para ela: que bom que você está aqui. Eu estou doido para pagar o seu jantar. Pode escolher o lugar. Deus abençoe você e até a semana que vem. Tchau.